No dia em que o irmão Márcio chegou ao culto com a notícia do diagnóstico, a igreja inteira sentiu o peso daquela palavra: leiomiosarcoma. Um câncer raro, agressivo que os médicos disseram não ter cura. Mas ali, entre os irmãos, não houve desespero. Houve oração. O irmão mais velho, João Batista, que já tinha visto muitas batalhas espirituais, levantou as mãos e disse com voz firme: Meu Deus, o Senhor é o mesmo que sarou Naamã na sua lepra, que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, e que hoje está aqui no meio de nós. Não vamos aceitar essa palavra dos homens. Vamos crer na tua palavra que diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. E a igreja respondeu em uníssono, como um só corpo: Amém, Senhor. Os cultos que se seguiram foram marcados por uma fé que não vacilava. Toda vez que o irmão Márcio se ajoelhava no banco da oração, as mãos dos irmãos se estendiam sobre ele, e as lágrimas misturavam-se com as súplicas. Uma irmã, Dona Maria, que já tinha passado por uma prova semelhante com sua filha, aproximou-se dele após um culto e disse: Filho, eu sei que você está com medo, mas lembre-se, Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. E quando Ele permite a prova, é porque tem uma bênção maior preparada. Não desanime. Márcio, com os olhos cheios d'água, apenas balançou a cabeça, segurando firme a Bíblia que trazia consigo. Os médicos haviam marcado a cirurgia para retirar o tumor, mas a igreja não parou de clamar. Em uma noite de oração, o irmão Paulo, que era diácono, teve um sonho. No sonho, ele viu um anjo do Senhor com uma espada de fogo cortando algo escuro dentro do corpo de Márcio. Ao acordar, ele não hesitou, foi direto à casa do jovem e contou tudo. Irmão, Deus me mostrou que Ele já está agindo. Não é por nossa força nem por nossa sabedoria, mas pelo seu poder. Márcio, que até então sentia uma dor constante na região do tumor, percebeu naquele momento que a dor havia diminuído. Não era sua imaginação, era real. No dia da cirurgia, os irmãos se reuniram no hospital. Não havia espaço para dúvidas. Enquanto Márcio era preparado para a operação, as irmãs cantavam hinos de confiança. Deus é fiel, Deus é bom, em suas mãos confio eu. Os médicos, ao abrirem o corpo do jovem, ficaram estarrecidos. O tumor, que nas últimas ressonâncias aparecia grande e invasivo, havia encolhido a um tamanho mínimo, quase imperceptível. Um deles, que não era crente, olhou para a equipe e disse: Isso não faz sentido. Não há explicação médica para isso. Mas os irmãos que estavam ali sabiam muito bem qual era a explicação. Quando Márcio acordou da anestesia, a primeira coisa que fez foi pedir água e, em seguida, agradecer a Deus. Os irmãos, ao seu redor, choravam de alegria. O médico, ainda incrédulo, aproximou-se e disse: Você tem sorte. Márcio, fraco, mas com um sorriso no rosto, respondeu: Não é sorte, doutor. É milagre. E não foi para mim, mas para que muitos vejam a glória de Deus. O médico não teve resposta. Só pôde observar aquele grupo de pessoas simples que não tinham formação médica, mas que tinham algo que nenhum hospital poderia oferecer: fé inabalável. Nos cultos seguintes, o testemunho de Márcio foi contado e recontado. Cada vez que ele subia para dar seu relato, mais almas eram fortalecidas. Uma irmã, que estava há anos lutando contra a depressão, ouviu aquele testemunho e pela primeira vez em muito tempo sentiu esperança. Ela se aproximou de Márcio após o culto e disse: Se Deus fez isso por você, Ele pode me libertar também. E assim, mais uma vida foi tocada. Mais um coração se voltou para o Senhor. Mas a prova não terminou ali. Alguns meses depois, em um exame de rotina, os médicos detectaram um pequeno nódulo. O medo tentou voltar, mas Márcio já havia aprendido a lição. Se Deus foi fiel antes, será fiel agora. A igreja mais uma vez se uniu em oração. Dessa vez, nem sequer foi necessária uma nova cirurgia. Nos exames seguintes, o nódulo havia desaparecido. Os médicos, agora mais familiarizados com aquele caso, só puderam dizer: Isso não é normal. Mas para os irmãos, era perfeitamente normal, porque eles serviam a um Deus que faz o impossível. Hoje, anos depois, Márcio está saudável, casado na igreja, e seu testemunho continua abençoando vidas. Ele costuma dizer: Muitos perguntam como eu consegui passar por isso. Eu não passei sozinho. Tive uma igreja que orou por mim, irmãos que me sustentaram, e acima de tudo, um Deus que nunca me abandonou. Se eu tivesse confiado nos médicos, hoje não estaria aqui. Mas eu confiei naquele que é maior que qualquer doença. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil viu a mão de Deus agindo de maneira poderosa. Não por meio de santos, nem de rituais, nem de coisas deste mundo, mas pela oração sincera, pela fé simples e pela confiança inquebrantável na palavra do Senhor. Porque, como está escrito: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Jeremias 33, 3. E o povo de Deus continuou a clamar, e Deus continuou a responder, como sempre faz. Márcio nunca esqueceu a noite em que, ainda no hospital, depois da primeira cirurgia, sentiu um peso tão grande no coração que achou que não aguentaria. Era madrugada, o corredor estava silencioso, só o zumbido das máquinas quebrando o vazio. Ele fechou os olhos e começou a orar em voz baixa, como quem fala com um amigo que está bem ao lado. Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco. Não sei se vou conseguir, mas o Senhor disse que a tua graça me basta. Se o Senhor não me sustentar, eu caio. Segura a minha mão, porque sem o Senhor eu não tenho forças. Não eram palavras bonitas nem uma oração decorada. Era o clamor de um filho que não tinha mais para onde correr. E foi ali, naquele leito de hospital, que ele sentiu algo que nunca esqueceu. Não foi uma voz, não foi uma visão, mas uma certeza tão profunda que encheu sua alma. Eu estou aqui. Não havia dúvida, não havia medo. Era como se o próprio Espírito testificasse com o seu espírito que ele não estava sozinho. Márcio abriu os olhos, e embora a dor no corpo ainda estivesse lá, algo dentro dele havia mudado. Ele sorriu sozinho no escuro e sussurrou, obrigado, Senhor. Eu confio em ti. No domingo seguinte, mesmo ainda fraco, ele pediu para ser levado ao culto. Não era só para ser abençoado, era para abençoar. Quando os irmãos o viram entrar, apoiado no braço do pai, muitos choraram. O presbítero que liderava a reunião parou a mensagem e disse, irmãos, aqui está um jovem que está nos ensinando o que é confiar em Deus. Não são as nossas forças, não é a nossa sabedoria, é a fé em aquele que pode todas as coisas. E então, espontaneamente, a igreja toda se ajoelhou. Não foi um momento planejado, não foi uma campanha de oração, foi o Espírito de Deus movendo os corações. E ali, entre lágrimas e súplicas, muitos clamaram não só pela cura de Márcio, mas pela própria vida, pelos filhos, pelos lares. Porque quando Deus toca um, Ele toca muitos. Os dias que se seguiram não foram fáceis. A quimioterapia deixava Márcio fraco, às vezes nem conseguia se levantar para comer. Mas toda manhã, antes que o sol nascesse, sua mãe o ouvia do quarto ao lado, orando. Não eram orações longas, cheias de palavras difíceis, eram conversas. Senhor, hoje eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Me ajuda a passar por este dia. Que a tua vontade seja feita. E assim, passo a passo, ele ia vencendo. Não pela sua força, mas pela graça que Deus lhe dava a cada manhã. Um dia, durante uma das sessões de tratamento, uma enfermeira que nunca havia falado com ele se aproximou e perguntou, como você consegue sorrir assim, com tudo que está passando? Márcio olhou para ela e respondeu sem hesitar, porque eu sei que não estou sozinho. Deus está comigo, e ele já venceu esta batalha por mim. A enfermeira, que era descrente, ficou em silêncio. Mas naquela noite, quando chegou em casa, ela não conseguiu dormir. Algo naqueles olhos, naquela paz, a incomodava. No domingo seguinte, ela apareceu na congregação cristã. Não para ver Márcio, para buscar aquele que lhe dava tanta paz. E assim, o testemunho daquele jovem doente se tornou uma semente plantada em um coração que nunca havia ouvido do amor de Deus. A enfermeira, cujo nome era Ana, começou a frequentar os cultos. No início só ficava no fundo, observando. Mas aos poucos, foi se aproximando. Até que uma noite, depois de um culto de oração, ela se ajoelhou e chorou como uma criança. Não havia mais dúvidas, ela havia encontrado a verdade. Hoje, Ana é batizada e serve ao Senhor na mesma igreja onde Márcio foi curado. E sempre que conta seu testemunho, ela diz, se não fosse a fé daquele jovem, eu ainda estaria perdida. Mas Deus usou a sua dor para me trazer para a luz. Enquanto isso, Márcio continuava sua jornada. Os médicos, a princípios, não entendiam como ele mantinha tanta disposição. Seu organismo está respondendo melhor do que o esperado, diziam. Mas ele sabia a razão. Toda vez que ia às consultas, levava um irmão ou uma irmã da igreja. Não para pressionar os médicos, mas para que eles vissem, aquele não era um caso médico, era um milagre de Deus. Um dia, o oncologista, depois de analisar os exames, olhou para Márcio e disse, eu já vi muitos casos como o seu, mas nunca vi ninguém com tanta paz. O que você tem que eu não tenho? Márcio não perdeu a oportunidade. Com calma, ele respondeu, eu tenho Jesus. E ele pode ser o seu também. O médico não se converteu naquele dia, mas aquelas palavras ficaram com ele. Semanas depois, ele procurou um irmão da igreja e pediu uma Bíblia. Hoje, ele ainda não é batizado, mas frequenta os cultos e está buscando a verdade. Porque a luz que brilhou em Márcio não era dele, era de Cristo, e essa luz não pode ser escondida. Com o passar dos meses, os exames começaram a mostrar melhora. O tumor encolhia, os níveis no sangue se normalizavam. Os médicos reduziram a quimioterapia, depois a suspenderam.
Até que em uma consulta que Márcio nunca esquecerá, o médico olhou para ele e disse: "Não há mais sinais da doença. Você está curado." Márcio não pulou, não gritou. Ele simplesmente abaixou a cabeça e chorou. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Porque ele sabia que aquela cura não era mérito seu. Era pura misericórdia de Deus. Naquela noite, no culto de ação de graças, a igreja estava lotada. Irmãos de outras congregações vieram para louvar a Deus pelo que ele havia feito. Márcio subiu ao púlpito não com orgulho, mas com temor. Ele não tinha um discurso preparado, só tinha um coração cheio. E ali diante de todos ele disse: "Irmãos, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que ele fez. Mas eu sei uma coisa, se Deus curou o meu corpo, foi para que eu pudesse servir a ele com mais amor, com mais dedicação. Porque a cura não é o fim, é o começo de uma vida consagrada." E então, como se fosse um só coração, a igreja inteira se levantou e cantou: "A Deus demos glória, que os céus se alegrem, a terra exulte de prazer." Mas a história não terminou ali. Porque Deus não trabalha só nos grandes milagres, Ele trabalha nos detalhes, nas coisas que só quem está perto enxerga. Márcio, agora curado, sentiu no coração um desejo de servir mais. Ele começou a visitar os doentes no hospital, não como alguém que já havia vencido, mas como alguém que ainda dependia da mesma graça. Ele orava com os pacientes, lia a palavra para eles, e muitos encontravam consolo. Um senhor, já idoso, que estava com câncer em estágio avançado, lhe disse: "Filho, eu não sei se vou sarar, mas depois que você veio aqui, eu não tenho mais medo de morrer, porque agora eu sei que Jesus está comigo." Aquelas palavras marcaram Márcio profundamente. Ele entendeu que a verdadeira cura não é só do corpo, é da alma. E assim, ele continuou. Sempre que podia, ele estava na igreja. Não só nos cultos, mas nas reuniões de oração, nos estudos bíblicos, ajudando onde fosse necessário. Ele não pregava, não tinha um cargo, mas seu testemunho falava mais alto que qualquer sermão. Os jovens da igreja começaram a se aproximar dele. "Como você consegue ter tanta fé?" perguntavam. E ele respondia: "Não é minha fé, é a fé em Cristo." Quando você conhece ele de verdade, você confia. Porque ele nunca falha. Um dia, um jovem da congregação, que estava passando por uma prova difícil na família, procurou Márcio e disse: "Eu não aguento mais. Meus pais estão se separando. Tudo está desmoronando. Eu não sei o que fazer." Márcio não deu conselhos vazios. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da sala, e começou a orar. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, foi um clamor: "Senhor, este irmão está sofrendo. Tu vês a dor dele. Dá-lhe forças. Mostra o teu caminho. E se for da tua vontade, restaura esta família." O jovem chorou durante toda a oração. Mas quando se levantou, havia algo diferente em seus olhos. Não era que a situação tivesse mudado, mas ele havia entregado tudo nas mãos de Deus. Dias depois, o pai daquele jovem, que havia saído de casa, apareceu no culto. Não foi fácil, não foi rápido, mas aos poucos, Deus foi restaurando aquela família. Hoje, eles servem ao Senhor juntos. E sempre que veem Márcio, agradecem a Deus por ter usado aquele jovem, que um dia esteve à beira da morte, para ser um instrumento de bênção em suas vidas. Márcio também aprendeu que a gratidão não é só um sentimento, é uma maneira de viver. Todo ano, no aniversário da sua cura, ele jejuava e passava o dia em oração, não para pedir, mas para agradecer. "Senhor", ele dizia, "tu me deste mais tempo. Que eu use este tempo para a tua glória." E Deus continuou abençoando. Ele se casou na igreja com uma irmã que o apoiou desde o início da prova. Hoje eles têm um filho, e toda noite, antes de dormir, eles oram juntos, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde e pela salvação. Às vezes, quando Márcio olha para trás, ele se lembra daqueles dias no hospital, da dor, do medo. Mas ele não se lembra com tristeza, se lembra com gratidão. Porque foi ali, na fraqueza, que ele aprendeu o que é a força de Deus. Foi ali, no vale da sombra da morte, que ele sentiu a mão do Senhor o guiando. E hoje, quando ele vê outros passando por provas, ele pode dizer com toda certeza: "Irmão, eu sei que dói. Eu sei que parece que não vai passar. Mas Deus é fiel. Ele não nos desampara. Confie nele. Porque no fim, você vai olhar para trás e vai ver que ele esteve com você o tempo todo." E assim, a história de Márcio não é só a história de uma cura. É a história de um Deus que não muda, que ouve as orações do seu povo, que age nos impossíveis. É a história de uma igreja que se une em fé, que clama, que não desiste. É a história de vidas que são transformadas não por meio de homens, mas pelo poder do Evangelho. Porque na congregação cristã no Brasil não se busca milagres, busca-se aquele que faz os milagres. Não se confia em métodos, confia-se no Senhor. E quando o povo de Deus clama com sinceridade, ele responde.
Não sempre da maneira que esperamos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre da melhor maneira no melhor tempo. E a igreja continua a clamar, e Deus continua a responder, como sempre fez, como sempre fará. A vida de Márcio depois da cura não foi um caminho de rosas sem espinhos, mas foi um caminho iluminado pela presença de Deus. Os médicos, depois de tantos exames e consultas, só conseguiram balançar a cabeça e dizer: não temos explicação científica para isso. Alguns até tentaram atribuir a remissão do tumor a um erro de diagnóstico, mas os laudos estavam lá, assinados, carimbados, comprovando o antes e o depois. Um deles, um médico mais velho, que tinha acompanhado o caso desde o início, olhou nos olhos de Márcio e disse baixinho, como se temesse ser ouvido: isso não foi medicina. Isso foi alguma coisa maior. Márcio sorriu e respondeu: foi Deus, doutor. Só ele poderia fazer isso. O médico não discutiu. Só assentiu, como se já soubesse, mas não tivesse coragem de admitir. Os irmãos da igreja, quando souberam da notícia, não ficaram apenas alegres, se encheram de uma fé ainda maior, porque não era só Márcio que tinha sido curado, era a confiança de todos que tinha sido renovada. Naquela semana, os cultos ficaram mais cheios, os coros soaram mais fortes, as orações subiram com mais fervor. Muitos que estavam desanimados, que vinham à igreja só por obrigação, agora vinham com o coração aberto, porque tinham visto com os próprios olhos: Deus ainda opera, ainda hoje, ainda aqui. E Márcio, que antes era um jovem quieto, quase tímido, agora sentia um fogo dentro de si que não podia conter. Não era orgulho, não era exaltação própria, era gratidão transbordando. Ele começou a dar testemunhos nos cultos, não com palavras bonitas ou discursos preparados, mas com a simplicidade de quem viveu o impossível. Irmãos, ele dizia: eu não tenho nada de especial. Sou só um pecador salvo pela graça. Mas Deus me escolheu para mostrar que Ele é real, que Ele não mudou, que quando a gente clama Ele ouve. E as lágrimas rolavam nos rostos dos que ouviam, porque aqueles que já tinham passado por provas sabiam que aquilo não era teoria, era vida. Uma irmã da igreja, Dona Maria, que há anos lutava contra uma depressão profunda, aproximou-se dele depois de um culto e segurou sua mão com força. Meu filho, ela disse com a voz trêmula, eu já não aguentava mais. Já tinha até pensado em coisas ruins. Mas hoje, ouvindo você, Deus tocou no meu coração. Se Ele curou você, Ele pode me curar também. Márcio orou com ela ali mesmo, no banco da igreja, e nas semanas seguintes, Dona Maria começou a sorrir de novo. Não foi de um dia para o outro, mas a escuridão foi se dissipando, como quando o sol vai rompendo as nuvens depois da tempestade. Ela não precisou de remédios, não precisou de terapias, precisou de Jesus. E Ele a atendeu. Outro que foi profundamente atingido foi o irmão Paulo, um homem de meia idade que havia perdido a filha num acidente de carro há 2 anos. Desde então, ele vinha à igreja, mas seu coração estava duro. Não chorava, não falava, só sentava no fundo, como se esperasse algo que nunca viesse. Mas naquela noite em que Márcio deu testemunho, algo dentro dele se quebrou. Depois do culto, ele procurou Márcio e disse: como você pode dizer que Deus é bom depois de tudo o que passou? Márcio não teve uma resposta pronta. Só olhou nos olhos dele e disse: irmão Paulo, eu não entendo tudo. Mas eu sei que se Deus tirou o meu tumor, Ele pode sarar a sua dor. Não sei como, não sei quando, mas Ele pode. E então os dois se ajoelharam ali, no chão frio da igreja, e choraram juntos. Não foram palavras que consolaram o irmão Paulo, foi a presença de Deus que desceu ali, naquele momento, e começou a trabalhar em seu coração machucado. Os milagres, porém, não pararam por aí. Alguns meses depois, a esposa de Márcio, Ana, descobriu que estava grávida. Os médicos tinham dito que, por causa dos tratamentos e das cirurgias, seria quase impossível eles terem filhos. Mas Deus, que abre o ventre da estéril e faz o impossível, mais uma vez mostrou seu poder. Quando o bebê nasceu saudável, perfeito, Márcio seguiu o menino nos braços, com a voz embargada disse aos irmãos: esse aqui é um presente de Deus. Um sinal de que Ele não só cura, como restaura. Não só tira a doença, como dá vida nova. E a igreja inteira se encheu de alegria, porque aquilo não era só uma criança. Era uma prova viva de que Deus ainda age como nos dias da Bíblia. Mas nem tudo foram vitórias fáceis. Houve noites em que Márcio acordava suando, com o medo voltando como uma onda. E se o câncer voltar? Ele pensava. E nessas horas Ana o abraçava e orava com ele, lembrando-o das promessas. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E pouco a pouco a paz voltava. Porque a fé não é a ausência de medo, é a certeza de que mesmo no medo, Deus está no controle.
Um dia, um jovem da igreja, o irmão Lucas, que estava começando a se desviar, a frequentar menos os cultos, a se envolver com más companhias, foi até Márcio e disse: "Eu não acredito mais nessas coisas de milagre, não. Acho que é tudo psicológico." Márcio não discutiu. Só convidou: "Vem na minha casa hoje à noite. Eu quero te mostrar uma coisa." Quando Lucas chegou, Márcio abriu uma gaveta e tirou todos os laudos médicos, as fotos dos exames, os relatórios dos hospitais. "Olha aqui," ele disse. "Isso aqui é antes. Isso aqui é depois. Você acha que isso é psicológico?" Lucas ficou em silêncio, olhando aqueles papéis e então baixou a cabeça. "Me perdoa, irmão," ele murmurou. "Eu tinha esquecido que Deus é real." Naquela noite, os dois oraram juntos, e Lucas voltou para a igreja com um coração renovado. E assim, a história de Márcio se tornou um farol para muitos. Não porque ele fosse especial, mas porque Deus quis usar sua vida para mostrar que ainda hoje ele faz maravilhas. Que ainda hoje ele ouve o clamor do seu povo. Que ainda hoje ele cura não só o corpo, mas a alma. Nos cultos, quando os irmãos cantavam "Grande é o Senhor e digno de ser louvado", Márcio cantava com lágrimas nos olhos, porque ele sabia, não era só uma música. Era a verdade. Era a sua vida. E quando a igreja se ajoelhava em oração, ele sentia aquele mesmo fogo que tinha sentido naquele dia em que os irmãos clamaram por ele. Porque a oração não é um ritual, é uma batalha. E Deus não é uma ideia, ele é real. Hoje, anos depois, Márcio ainda vai à igreja toda vez que as portas estão abertas. Não porque seja obrigado, mas porque não consegue ficar longe. Porque ali entre os irmãos, ele sente a presença de Deus de uma maneira que não sente em nenhum outro lugar. E quando ele vê algum irmão desanimado, algum jovem duvidando, alguma irmã chorando, ele se aproxima e diz: "Não desista. Deus não desistiu de você. Eu sei. Eu vivi." E a igreja continua. Os cultos continuam. As orações continuam. E Deus continua a operar, como sempre operou, como sempre operará. Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E enquanto houver um povo que clama, Ele responderá. Não sempre como esperamos, não sempre como pedimos, mas sempre como é melhor. Sempre para a sua glória. E assim, a história de Márcio não é apenas a história de um milagre. É a história de uma vida entregue. De uma igreja que persiste. De um Deus que nunca falha. E enquanto houver testemunhos como esse, a fé não morre. Ela cresce. Ela se multiplica. Porque o Evangelho não é uma teoria, é poder. E Deus não é uma lenda, Ele é vivo. E Ele ainda hoje faz o que fez nos dias dos apóstolos. Cura os enfermos, libera os cativos, dá vida aos que estão mortos em delitos e pecados. Que a nossa fé não seja só de palavras, mas de obras. Que o nosso louvor não seja só de lábios, mas de vida. E que, como Márcio, possamos dizer, não com orgulho, mas com gratidão: "Eu era cego, mas agora vejo. Eu estava morto, mas agora vivo. Não por meu poder, não por minha justiça, mas pela graça de Deus que me alcançou, me salvou e me transformou." E assim a igreja avança. Não por força, não por poder, mas pelo Espírito do Senhor. E os milagres continuam. Porque Deus é fiel. Sempre foi. Sempre será.